Boa noite, igreja. Estamos aqui reunidos essa noite para o culto de missões. Que nós possamos estar em nossas casas, curvando nossas cabeças e orando ao Senhor. Deus querido, Deus amado, Pai querido, Pai de amor, nós choramos, Deus. Nós choramos, Senhor, por esse momento, Pai, que o mundo está vivendo, Deus. Que o Senhor possa estar sempre conosco, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, continuar, Deus, nos protegendo, Senhor. Sempre conosco, Pai, na nossa caminhada, Deus. Nos protegendo, Pai, de todo mal, Pai, de toda doença, Senhor. Ó Pai, esteja visitando, Deus querido, Deus amado, aqueles, Senhor, que estão, Pai, cometidos por essa doença, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Pai, estar, Deus, sempre, Pai, com os profissionais, Senhor, com aqueles que estão, Pai, doentes, Senhor Deus. Ó Deus, toca corações, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar visitando, Deus querido, Deus amado, nos hospitais, Deus. Eu te oro, Deus querido, Deus de amor, para que cada família, Pai, que está agora reunida, Pai, cultuando a Ti, Deus, possa, Pai, sentir o Teu mover, Deus querido. Eu te oro, Deus, pelos louvores que aqui serão entoados, Deus, e pela palavra que será pregada, Deus. Que o Senhor possa tocar corações e mudar vidas, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, Deus. Amém. Noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi com águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de Tuas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci. E cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo. Sei que se abalam
nosso Deus. Pai, seja convosco, amada igreja, e a todos quantos chegar esta palavra. Estamos no nosso culto de missões e vamos abrir a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Vamos ler do 22 ao 32. A palavra do Senhor assim nos diz. Mateus 14, a partir do 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Pai, nós te glorificamos, Senhor, porque estamos aqui, Pai, para falar da tua palavra, receber a revelação do teu Espírito Santo, pedindo que essa palavra caia na terra fértil do nosso coração. Abençoa, Senhor, esse culto que é direcionado para missões, que verdadeiramente possamos ser discípulos, que verdadeiramente possamos ser sal e luz nesta terra. Deus, aonde chega essa palavra, que venha a tua salvação, a tua cura, a tua libertação, e que possamos, Senhor, a cada dia ser renovados, transformados na tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Hoje a palavra é especificamente dedicada a missões quadrangulares de todo o Brasil, trabalham no terceiro domingo acerca de missões. E nada melhor do que falar de Jesus, nada melhor do que falar do treinamento de Jesus com os discípulos, porque eles tiveram uma honra tremenda. Eles estavam com Jesus dia a dia, eles estavam com Jesus na teoria, na prática, o melhor dos mestres, aquele que pode, que sabe todas as coisas. A palavra que nós temos é especificamente de encontro também ao momento ao qual nós vivemos. Há situações na nossa vida que nós vamos caminhando, há momentos na nossa vida que nós estamos dentro do barco, navegando sobre as águas, e quando nós conhecemos a rota, o mar ou o rio, e quando temos segurança do barco, está tudo perfeito. Mas há situações que de repente chegam a tempestade e que nós percebemos que nesse momento estamos sendo o quê? Testados. E isso aconteceu com os discípulos. E o que fazer no meio da tempestade? Diante da tempestade, diante daquilo que se levanta na nossa vida, nós precisamos caminhar pela fé. Receba essa palavra no seu coração. Entenda que nós estamos a nível mundial, nacional, local, vivendo uma situação difícil. Mas creia, Jesus, Ele não nos abandonou. Podemos estar passando por uma tempestade, mas o que é que nós precisamos aprender com tudo isso? Que nós precisamos resistir à vontade da carne. Por quê? Logo nós lemos aqui no início, que no versículo 22, Jesus ele estava ensinando, pregando, havia realizado a primeira
primeira multiplicação dos pães e dos peixes, a multidão seguia Jesus. E quando Jesus despede a multidão, ele simplesmente, no versículo 22, nós lemos que ele ordena, obriga os discípulos a entrarem no barco e a atravessarem sozinhos. Por que resistir à vontade da carne diante das tribulações? Os discípulos não queriam ir sozinhos sem Jesus. Por quê? Anteriormente eles já tinham passado por uma grande dificuldade, por uma tempestade. Então eles não queriam embarcar sozinhos. Também eles estavam para retornar ao local onde Herodes era rei, onde Herodes dominava, e ele já havia decapitado João Batista. Então os discípulos não queriam ir sem Jesus, mas o Espírito Santo fala ao nosso coração, neste culto, que Jesus é especialista em testar os nossos limites. Deus não desperdiça nenhuma oportunidade de nos aperfeiçoar. Quando nós estivermos no nosso cantinho, quietinhos, aconchegados, vai ter a situação em que Jesus vai nos tirar da zona de conforto, porque quer nos dar novas experiências e quer fazer com que nós venhamos enfrentar e vencer os nossos medos. Aonde chega essa palavra, algumas pessoas estão aterrorizadas, algumas pessoas estão com a vida emocional fragilizada, mas creia, Jesus está conosco. Jesus, ele não iria obrigar os discípulos a entrarem no barco para que fossem perecer. Quando Jesus, ele nos ordena algo, ele sustenta a sua palavra, ele provê os meios para nos sustentar. Então creia que Deus está guardando a tua vida e a sua família. Nós precisamos entender que diante das tempestades da vida, o que acontece? Temos que agir como Jesus. Os discípulos não queriam ir sozinhos, porém Jesus os despediu. Por quê? Porque Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus precisava desses momentos a sós com o Espírito Santo e com o Pai. Qual é o segredo da vitória de Jesus? Porque Jesus curava, porque Jesus ressuscitava mortos, porque Jesus fazia prodígios e maravilhas, porque ele estava aqui na terra para cumprir o chamado do Pai, debaixo da obediência e da submissão que o Espírito Santo liberava. Então que nós possamos entender, Jesus a sós orava com o Pai, no secreto, e em público Deus o honrava. Louvado seja o nome do Senhor. O segredo para nós vencermos é termos vida de oração. O segredo da vitória na vida do cristão é ele entender que a vida de oração faz a diferença no plano físico e no plano espiritual. E Jesus, ele prometeu isso para nós. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11 diz: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Jesus liberou o poder para a sua noiva, para a igreja. Então, se nós lemos aqui nos evangelhos que Jesus tinha os momentos de orar sós com o Pai, nós também precisamos nos fortalecer diante da tempestade. Caminhe pela fé, se revista de oração. E os discípulos estavam lá, sozinhos no barco. E no versículo 24 e 25 diz que quando o barco já estava longe, distante da terra, começaram as ondas, o vento era contrário, e aconteceu o que, igreja? O que os discípulos mais temiam. Novamente veio uma tempestade. E o que é que o Espírito Santo fala ao nosso coração? Quando algo se repete na nossa vida, provavelmente há uma lição que nós não aprendemos da primeira vez. A nossa vida é feita de ciclos. Mas quando nós queimamos uma etapa, quando nós não aprendemos algo que Deus quer nos mostrar, nos revelar, e nós fugimos daquilo, pode ter certeza que lá na frente Deus prepara novamente a mesma situação, ou com pessoas diferentes, para que Ele possa nos experimentar, para que Ele possa nos fortalecer.
E Deus é maravilhoso. Jesus, Ele nos ama. Porque quando eles viam os discípulos naquela situação, a palavra do Senhor diz que na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Que nós possamos entender. Os discípulos passaram a noite toda, um bom tempo, no meio da tempestade. Mas por quê? Porque Jesus não ama, ao contrário. Certas tempestades na nossa vida vêm com a permissão do Senhor para nos moldar, para nos fazer sair da zona de conforto e para nos transformar no cristão que realmente Deus quer. Por que Deus permite isso? Porque a tempestade nos força para que a gente venha orar mais e parar de confiar na nossa mente, parar de confiar na nossa solução e buscar mais a face do Senhor. E diante da tempestade nós precisamos vigiar algo que aconteceu com os discípulos, que nós lemos no versículo 26 e 27, que os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, o temor, o pavor era tão grande que eles não identificaram o mestre. Andavam com Jesus, ceavam com Jesus, estavam 24 horas com Jesus, mas o medo roubou a fé. O medo fez com que eles ficassem o quê? Ao invés de se alegrar, ficaram mais apavorados ainda. Mas Jesus falou o que para eles? Tende bom ânimo, sou eu, não temam. E diante disso, o que é que nós podemos aprender? Que a tempestade que estava lá fora, a tempestade também estava dentro dos discípulos. Nesses últimos dias, guarde a sua mente, o seu coração, guarde as suas emoções. Enche a sua mente com as promessas, ore, busque a face do Senhor, porque as notícias são contrárias. A tempestade está acontecendo, mas quem tem um pensamento firme no Senhor não se deixa abalar. Somos humanos, sofremos, muitas vidas têm sido ceifadas. Nós temos orado pelas pessoas que têm perdido seus entes queridos, mas nós não podemos baixar a guarda. É tempo de nós firmarmos o pensamento no Senhor. A diferença entre Jesus e os discípulos na tempestade é que a tempestade estava dominando ali aqueles discípulos, porém Jesus chegou pisando sobre as ondas. Jesus chegou mostrando total autoridade, porque Ele tem todo o poder entre os céus e a terra. O medo não faz nós enxergarmos as promessas. O medo tira, rouba até o sentido do cuidado que Deus tem por nós. Se nós formos analisar do ano passado para cá, Deus tem sustentado a tua vida, Deus tem sustentado a tua casa, Deus tem sido fiel para conosco. E eu quero te dizer algo: quando Jesus chega para transformar. Mas quando Jesus chega, Ele toca na ferida, Ele toca no ponto fraco, para que verdadeiramente nós possamos crescer, para que nós possamos continuar avançando. Porque Jesus falou para os discípulos: tenham bom ânimo. Todo poder, toda autoridade foi dada para Jesus. Então eu quero te dizer, você que está ouvindo essa palavra, seja qual for a tua necessidade, hoje a tempestade vai acabar. Jesus vai entrar com a solução, Jesus vai entrar com a provisão, porém Ele vai fazer da melhor forma possível e vai superar as suas expectativas. Mas diante disso, nós precisamos entender que há um processo nesse chamado, há um processo nessa caminhada com Jesus que Deus estava ali mostrando para eles através de Jesus. Porque no momento que Pedro ouviu essas palavras, que era Jesus, tenha bom ânimo, Pedro disse no versículos 28 e 29, Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus.
Muitas vezes nós só lembramos do apóstolo Pedro, só lembramos dele porque ele negou Jesus, porque ele afundou, mas Pedro andou sobre as águas. Jesus é Deus. Nós poderíamos dizer, Jesus andou sobre as águas, porque ele é o Filho de Deus, mas Pedro é um homem comum como nós, sujeito às mesmas paixões. Mas pela atitude da fé, Pedro andou sobre as águas em meio à tempestade. Essa palavra eu quero que caia na terra fértil do seu coração. Podemos estar em meio à tempestade, mas Deus, através do seu poder, nos convida a andar sobre as águas, porque o poder dele já foi liberado para nós. Porque aqui Pedro andou sobre as águas, porque quando ele disse, Jesus, se és tu, deixa-me ir até você, e Jesus disse, vem, Pedro não ficou avaliando as possibilidades de fracasso e de derrota. Pedro foi. Reino de Deus é se entregar. Reino de Deus é ter fé. Reino de Deus é confiar na voz daquele que diz, venha. Próprio Jesus, ele declarou, aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E aqueles aos quais o Pai me dá, ninguém arrebata das minhas mãos. Você é precioso, você é preciosa aos olhos do Senhor Jesus. Creia que verdadeiramente Ele pode todas as coisas, que Ele quer e está cuidando da tua vida, e que os planos dele vão se cumprir, tudo aquilo que Ele prometeu. Mas para isso é necessário nós analisarmos o quê? Os outros discípulos ficaram no barco. Somente Pedro teve a ousadia e a coragem de ir. Sabe por quê? Porque para os outros discípulos o barco era aconchegante, o barco era a segurança deles. Mas a nossa segurança não está no homem, a nossa segurança não está nas nossas posses, a nossa segurança está no nosso Deus. E é por isso que o Espírito Santo fala ao nosso coração. O barco muitas vezes é o último recurso terreno que nos impede de caminhar para Jesus. Quantas pessoas têm dado desculpas para não sair do barco? Quantas pessoas têm dado desculpa para não estar, para não caminhar com Jesus? Mas Pedro, ele quis descer do barco. Descer do barco é renunciar tudo aquilo que nos prende. Jesus nos socorre. Jesus, ele chega quando nós damos o nosso passo em direção a Ele. Jesus, ele quer acalmar a tempestade, mas ele quer fazer isso de que forma? Jesus não chega simplesmente fazendo milagre e tirando da aflição e ponto final. É um processo que nós enfrentamos durante a luta, a tempestade, o processo que nós enfrentamos na batalha. Jesus vai moldando à medida que nós damos liberdade para que nós possamos sair da tempestade, fortalecidos e mais experientes na presença do Senhor. E o que é mais incrível em tudo isso, Pedro desceu, mas quando ele começou a andar, de repente ele saiu do foco, de repente ele tirou os olhos de Jesus. E por tirar os olhos de Jesus, a palavra do Senhor nos diz no versículos 30 e 31 que ele olhou para a força do vento, teve medo e começou a afundar. Quero te dizer que Deus conhece o meu limite, assim como conhece o seu. Deus conhece a nossa fragilidade. E Ele não vai permitir algo mais do que nós possamos suportar. Diante da luta, diante do problema, Jesus está observando. Jesus está conosco. Eu quero te dizer que diante de qualquer situação, não tire os olhos de Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé.
diante do dia difícil, diante da noite que parece que não tem fim, firme o seu pensamento no Senhor. Pedro, ele poderia ter caminhado bem mais, mas ele olhou para as circunstâncias. Quantas pessoas nesses últimos meses, anos, têm olhado para as circunstâncias, têm olhado procurando a solução em algo que não é da parte do Senhor? Nós estamos orando pela salvação do mundo, pela cura do mundo, para que essa vacina, todos sejam vacinados, para que todos nós possamos viver uma vida sem usar máscaras, que todos nós estejamos com a saúde restaurada. Mas nós temos que orar e temos que fazer também a nossa parte. Nós temos que cooperar com a obra do Senhor. Porque o que foi que aconteceu? Quando Pedro estava afundando, Jesus viu, com certeza. Jesus sabia se Pedro ia sair do fogo ou não? Sabia. Ele é Deus. É onisciente, sabe de todas as coisas. Porém, você leu comigo que quando Pedro começou a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, ou seja, imediatamente, Jesus estendeu a mão. O que é que nós trazemos para a nossa vida espiritual? Deus está no comando, Jesus está no controle, mas é preciso que eu busque, que eu chame, que eu clame, para que o socorro venha sobre a minha vida e sobre a tua vida. Pedro, quando pediu a ajuda do Mestre, Jesus simplesmente o socorreu. E o que é mais incrível, Jesus não falou: Pedro, mas que falta de fé. Não. Jesus disse para ele: homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra do Senhor nos diz em Romanos que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. Por isso o Espírito Santo pergunta: como está a nossa fé? Em quem temos depositado a nossa fé nesses últimos dias? Homem de pequena fé. Ou seja, se fosse uma fé maior, ele não teria afundado. Então, que no nome de Jesus nós possamos crer que diante da tempestade, Jesus está no comando. Que diante da tempestade, Jesus veio nos socorrer. Mas é preciso estar em sintonia, é preciso estar em aliança, é preciso estar com os olhos abertos para enxergar. Porque muitas vezes Deus está agindo, muitas vezes Deus está fazendo e as pessoas não estão enxergando. Jesus chegou junto do barco, mas os discípulos não o reconheceram. Para encerrar, que nós possamos entender que diante das lutas, das tempestades, o Senhor não nos desampara. E quando Jesus nos obriga a fazer algo, é porque Ele quer extrair o melhor de nós. Por isso nós vamos orar neste momento. Por isso nós vamos, neste momento, elevar o nosso pensamento ao Senhor em uma só fé. Entender que cada um de nós foi chamado para fazer missões. Cada um de nós tem um investimento da parte de Deus através do Espírito Santo. Que nós possamos entender que nas tempestades e nas adversidades, o nosso amadurecimento vai fazer de nós discípulos mais cooperadores da obra do Senhor. Receba essa palavra. Pedro afundou, mas antes ele andou sobre as águas. O Espírito Santo nos convida a navegar nele, nas águas do Espírito, porque quando somos cheios da presença do Senhor, passamos pelas lutas, pelas tempestades com a cabeça erguida, sabendo que Jesus está pronto para nos socorrer, e quando nós chegarmos lá do outro lado, nós seremos usados como canal de bênção, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, a nossa vida. Pedimos perdão por nossos pecados. Te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que resistimos
a tua vontade, pedimos perdão pelas vezes que resistimos à tua ordem, ao teu chamado. Assim como o Senhor moldou os discípulos e que ficou como exemplo para nós pedimos que como igreja nós possamos responder às expectativas do reino. Senhor, nós pedimos por cura. Senhor, nós pedimos por salvação. Pedimos, Senhor, que a nossa nação, que o mundo venha reconhecer que precisa pedir perdão pelos pecados, que haja confissão, arrependimento, para que venha a tua cura sobre a nossa nação, sobre o mundo. Porque não é só confiar na medicina, na biomedicina, na tecnologia, nós temos que confiar no Senhor, porque uma só palavra tua, Deus, pode mudar todo esse quadro, pode trazer de novo a saúde para todo mundo. Por isso nós oramos também nesse momento pelas famílias enlutadas, por todas as pessoas que perderam seus entes queridos, que venha o consolo do teu Espírito Santo sobre as suas vidas. E clamamos, meu Deus, pelas pessoas que estão acamadas, que estão no leito do hospital, que precisam respirar. Deus, entra com o teu socorro, com o teu livramento. Abençoa os profissionais da área da saúde. Abençoa todos que estão ali na linha de frente, guardando, livrando, protegendo. Também nós te pedimos, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, como culto de missões, alcance os missionários, pastores, pastoras, os filhos, pessoas que deixaram a sua terra natal, que estão em terras distantes, pregando a tua palavra, ensinando que só Jesus pode salvar. Esses missionários que estão correndo até o risco, Senhor, de serem perseguidos por causa do Evangelho, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los, protegê-los, e que nós, que temos a liberdade de abrir a Bíblia, que temos a liberdade de estar em um país que pode te cultuar abertamente, que nós possamos cumprir a nossa missão aqui na terra, que possamos proclamar que Jesus é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que liberta. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa, meu Deus, as pessoas que estão enfermas na alma. Ó Deus, nós repreendemos espíritos aprisionadores da mente, nós repreendemos todo espírito de desânimo, de fracasso. Deus, devolva a alegria, que essas pessoas se sintam fortalecidas no teu poder e na tua autoridade. No nome de Jesus, vai guardando, vai purificando, vai libertando. Nós cremos no Deus da família, nós cremos no Deus que faz novas todas as coisas. Por isso receba nesse momento a visitação do Espírito Santo. Receba a visitação do Espírito Santo, o consolo, o renovo, a tua cura, a libertação por aquele parente, por aquela pessoa a qual você tem clamado. Oramos pelas pessoas que deixaram a comunhão na igreja, que voltem ao aprisco do Senhor. É tempo de arrependimento, é tempo de voltar aos braços do Pai. Ó Deus, vamos chegar essa palavra, que haja, Senhor, o mover do teu Espírito Santo, e que a igreja continue proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, que tem o domínio sobre tudo e todas as coisas, e nós nos submetemos, ó Pai, ao teu poder, à tua autoridade, e declaramos que queremos ser servos, filhos obedientes, que fazem a diferença, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Receba o melhor de Deus na sua vida, que o amor do Pai, a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo